Quando a gente pega, né, times aí do Brasil que estão em má fase, que estão no fundo do poço, não tem como a gente não começar pelo São Caetano. São Caetano é uma equipe jovem, né, do futebol brasileiro, foi fundado em 1989, porém teve o seu auge no início dos anos 2000. O Azulão chegou 2 vezes na final do Campeonato Brasileiro, surpreendendo todo mundo. No ano 2000, através daquela bagunça que foi a Copa João Avelange, o São Caetano chegou até a grande final contra o Vasco da Gama, Vasco do Romário e de vários outros grandes jogadores. Não deu ali pro Azulão. O Vasco levou a melhor no ano seguinte. Novamente, o São Caetano chegou até a grande final, mas o título dessa vez ficou com o Atlético Paranaense. No ano seguinte, o São Caetano foi se tornando ali uma figurinha carimbada dentre os principais times da primeira divisão. Na Libertadores 2002, o São Caetano chegou até a grande final da principal competição da América. E seria um grande feito. O São Caetano teria conquistado a Libertadores antes do que o Internacional, antes do Corinthians, antes do Galo, Fluminense, Botafogo. E o São Caetano ficou muito perto de ter conquistado o título. No jogo de ida em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, São Caetano venceu o jogo com o gol do Ailton. No jogo de volta, no Pacaembu, o São Caetano perdeu por 2-1. E nas penalidades, a equipe paraguaia levou a melhor, se tornando tricampeão da América. Porém, nos próximos anos, o São Caetano ainda conseguia ter bons times, bons elencos, né? O São Caetano foi campeão paulista em 2004. Inclusive, em 2004, foi o mesmo ano onde o clube foi protagonista de um dos momentos mais tristes da história do futebol brasileiro. Serginho, zagueiro e ídolo da torcida, estava jogando uma partida do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi, quando o jogador sofreu ataque cardíaco aos 15 minutos do segundo tempo da partida e acabou falecendo 40 minutos depois de ter chegado ao hospital. E nos anos seguintes do São Caetano, o Azulão começou a se complicar. Em 2006, o Azulão sofreu seu primeiro rebaixamento da história, caindo para a Série B. Depois de 7 anos na Série B, o São Caetano caiu para a Série C. Mesmo tendo contratado Rivaldo, o time fez campanhas horríveis, não só na Série B, mas também no Campeonato Paulista, né? Em 2013, o time foi rebaixado no Paulista e na Série B. E aí, o clube foi ladeira abaixo. Em 2014, São Caetano, já na primeira vez que jogou a Série C, caiu para a Série D. Depois, São Caetano até teve algumas edições ali na Série D, até 2020, né? 2020 foi a última vez que o São Caetano jogou a 4ª divisão do futebol brasileiro. Em outubro de 2020, o São Caetano sofreu a pior derrota da sua história ao ser goleado em casa por 9-0 pelo Pelotas, em partida válida pela Série D. Na ocasião, o time entrou em campo com vários jogadores da divisão de base, já que boa parte do elenco estava de greve devido ao não recebimento de salários atrasados. Depois disso, o São Caetano nunca mais conseguiu voltar a jogar uma divisão nacional. Até porque, em 2022, o São Caetano caiu para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. O São Caetano enfrentou tantos problemas que o presidente Manuel Sabino Neto chegou a ser preso durante investigação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro ao cargo. Em 2023, o São Caetano caiu da 2ª divisão para a 3ª divisão do Campeonato Paulista. E ano passado, em 2024, o Azulão chegou a ser rebaixado para a 4ª divisão do Campeonato Paulista, divisão em que o clube está no momento. Bom, galera, essa vai ser então a pegada do vídeo. Vou trazer aqui clubes que estão falidos, que estão com vários problemas financeiros, problemas de gestão e que chegaram ao fundo do poço, ficando sem divisão nacional, inclusive sendo até rebaixado dentro do campeonato estadual. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Edu, seja muito bem-vindo ao Futebol Revoluciona e, sem mais delongas, vamos já para o próximo clube falido, Joinville. O Jack tem 12 títulos do Campeonato Catarinense em sua história, onde o clube chegou a ser octacampeão catarinense nos anos 80. Em 2009, o Jack chegou a ficar sem divisão nacional. Porém, nesse mesmo ano, o clube foi campeão da Copa Santa Catarina, o que acabou garantindo uma vaga para a inédita Série D. O clube conseguiu chegar até as quartas de final, onde enfrentou o América do Amazonas. Porém, o Jack foi eliminado pelo América, mas o setor jurídico do clube identificou que o adversário havia utilizado um jogador irregular nas 2 partidas disputadas. O jogador Amaral Capixaba não havia sido inscrito no bid, e dessa vez o América do Amazonas foi eliminado, né? Foi desclassificado da competição, então o Joinville acabou se classificando no lugar deles, foi até a semifinal da Série D, e assim
conseguiu o tão esperado retorno à Série C. E já na volta do Joinville para a Série C, o clube conseguiu ser campeão da terceira divisão, garantindo vaga para a Série B. Em 2012 e 2013, retornando à Série B, o Jack brigou para subir, ficou muito perto de conseguir subir para a Série A, mas acabou ficando apenas na sexta posição da Série B. E só em 2014 que o clube conseguiu de fato subir para a Série A. O Jack foi campeão brasileiro da Série B e conseguiu voltar para a Série A. No Campeonato Brasileiro de 2015, o Joinville sentiu o que é jogar na elite do futebol brasileiro. Sem poder de reação e com a troca de vários técnicos, o Jack acabou na lanterna do Brasileirão com apenas 31 pontos e a equipe acabou sendo rebaixada para a Série B. O Jack não conseguiu se estabilizar na segunda divisão e acabou terminando a Série B de 2016 na 17ª posição, sendo rebaixado para a terceira divisão. E após 2 anos na Série C, o Joinville acabou sendo rebaixado para a 4ª divisão do futebol brasileiro. Você vê que louco, né? O Joinville conseguiu ali, em pouco tempo, subir da D para A e sair da Série A e ser rebaixado até a Série D. Futebol é muito louco. Em 2019, o Jack também não conseguiu fazer uma boa campanha na Série D e acabou sendo eliminado na primeira fase da competição. Entre 2020 até 2023, o Joinville ficou sem divisão nacional. Entre 2020 a 2023, o Joinville não conseguia nem ao menos fazer boas campanhas no Campeonato Catarinense. E assim, o time também ficava de fora da Série D, ou seja, ficava sem divisão nacional. Até que, em 2024, o Joinville ficou na terceira posição no Campeonato Catarinense, garantindo vaga para a Série D deste ano. Então, mais um time tradicional que tem torcida, né? É um dos maiores times aí de Santa Catarina, mas que por problemas de gestão, por problemas financeiros, não consegue voltar a jogar nem ao menos, por exemplo, a Série B. E aproveitando que estamos falando aí da Série D, você que gosta de fazer sua fezinha em campeonatos alternativos, Série D, Série C, mas você não quer perder dinheiro, quer sair no green, eu vou deixar a dica aqui então da Neo IA. A Neo IA é uma inteligência artificial que te entrega dados, análises, prognósticos de ligas, times e campeonatos mundo afora. Você pode se cadastrar gratuitamente aqui pelo link do QR Code ou pelo link que está aqui embaixo no comentário fixado. E se você quer ter um serviço mais completo, com muito mais informação, tem também o plano, o serviço premium ali do Neo IA, em que você pode conferir também pelo link que está aqui no comentário fixado. Tem o meu cupom, através do meu cupom que está no meu comentário fixado, você consegue até 10% de desconto, então confira lá. E galera, sempre lembrando, jogue com responsabilidade. Cara, jogue 5, 10 reais, joga aquela grana que você gastaria para lazer, tá certo? Então não vá aí gastar dinheiro que você usaria para pagar a conta para fazer a sua bet. Então, responsabilidade e lembrando que é sempre para maiores de 18 anos, tá certo, galera? E se estamos falando de times falidos aqui do Brasil, não podemos esquecer do Paraná Clube. Paraná foi campeão já brasileiro da Série B em 92, tem 7 títulos do Campeonato Paranaense, né? Foi pentacampeão paranaense nos anos 90. O clube surgiu até com uma força econômica dentro do futebol paranaense, chegou a ser campeão do módulo amarelo da Copa João Avelange de 2000, que seria ali equivalente à Série B, fora que também tem uma torcida muito apaixonada. Mas, apesar do Paraná ter vivido o sonho de voltar à Série A em 2017, nos anos seguintes o tricolor viveu um verdadeiro pesadelo. Em 2018, retornando para a elite do futebol brasileiro, o Paraná ficou na última posição e acumulou a maior sequência de jogos sem vitória na primeira divisão, ficando com aproveitamento apenas de 27% na Série A. Em 2019 e 2020, o time disputou a Série B com muitas dificuldades, mas em 2021 o time viveu o verdadeiro pesadelo. Com uma rodada de antecedência da Série B, o clube foi rebaixado para a terceira divisão do futebol brasileiro na derrota de 1-0 para o Oeste. No ano seguinte, no primeiro ano do Paraná de volta à Série C, o clube não conseguiu se sustentar nem na terceira divisão e foi já direto rebaixado para a Série D, marcando o terceiro rebaixamento em apenas 5 temporadas. No ano seguinte, 2022, o Paraná também teve uma péssima campanha no Campeonato Paranaense. O time caiu, conseguiu a proeza de cair, de ser rebaixado no Campeonato Estadual. Após ser derrotado pelo União do Francisco Beltrão em casa, na Vila Campanema, por 3-1, a Fúria Independente, da torcida organizada, vários membros da torcida, invadiu o campo para tentar bater
nos jogadores do Paraná, resultando em uma grande confusão dentro do gramado do estádio do Paraná. No mesmo ano, na Série D, na 4ª divisão, o time foi eliminado na 3ª fase pelo Pouso Alegre e assim, consequentemente, o Paraná ficou pela primeira vez na sua história sem divisão nacional. No ano seguinte, 2023, o tricolor disputou a 2ª divisão do Campeonato Paranaense e após uma série de empates com clubes de quase nenhuma expressão, o Paraná foi eliminado e não conseguiu se classificar para a 1ª divisão. No ano passado, em 2024, finalmente o Paraná conseguiu passar da 2ª divisão, conseguiu se classificar de volta para a elite do Paranaense e de volta na 1ª divisão do Paranaense de 2025, um campeonato que servia de esperança para o torcedor tricolor. Foi mais uma vez um episódio triste na história do Paraná Clube, onde o Paraná conseguiu ser novamente rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense e com vários problemas de gestão e com 5 rebaixamentos, com tantos problemas, com o clube afundado em dívidas, fica difícil do torcedor do Paraná ter alguma esperança, né, em que o time volte a se tornar competitivo, volte a se tornar um time relevante dentro do futebol paranaense, não digo nem no futebol nacional. Outro clube que tem sua torcida bastante machucada também é a Lusa, a Portuguesa. A Portuguesa é um dos times mais tradicionais do Brasil, já foi 2 vezes campeão do torneio Rio-São Paulo, tem títulos do Campeonato Paulista, né? Tem um vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, em 96, onde perdeu o título para o Grêmio. A Portuguesa já participou de 35 edições do Campeonato Brasileiro. A Lusa já teve em sua história jogadores que já foram campeões da Copa do Mundo, Djalma Santos, Zé Maria, Jair da Costa. Porém, a Portuguesa viveu, nessa última década aí, pelo menos, o pior momento da sua história. Em 2011, a Portuguesa chegou a ser campeão da Série B, ficou conhecida como Barcelusa, pelo bom futebol, um futebol bem jogado, ofensivo. A Lusa teve 23 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 38 jogos na Série B daquele ano e conquistou de novo a vaga para a Série A. De volta à 1ª divisão, a Lusa chegou a contratar o Dida para jogar no gol e o clube conseguiu se safar do rebaixamento ficando na 16ª posição. No ano seguinte, 2013, a Lusa foi protagonista de um dos momentos mais controversos e polêmicos da história do futebol brasileiro. Na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, a Lusa escalou um jogador irregular, o meio-atacante Everton. Com a perda dos pontos, o Leão foi rebaixado para a Série B. O caso chegou a ser investigado pelo Ministério Público, pois havia uma denúncia em que dirigentes da Portuguesa teriam pedido para escalar o jogador suspenso de propósito por conta de corrupção, mas o inquérito foi arquivado por falta de provas. Inclusive, galera, vou deixar a dica aqui do vídeo do Peleja, em que fala melhor sobre esse assunto, tá aqui no card. Confira lá depois, porque, cara, é um assunto muito extenso e aqui eu só tô trazendo o resumo do resumo, tá certo? No ano seguinte, 2014, ainda com reflexos da investigação de toda a polêmica que gerou, né, crise financeira, crise política dentro do clube, o futebol da Lusa foi extremamente afetado e o clube fez uma péssima campanha na Série B daquele ano. Com 5 rodadas de antecedência, a Lusa foi rebaixada para a Série C pela primeira vez em sua história. No ano seguinte, 2015, a Lusa também foi rebaixado no Campeonato Paulista, terminando a competição na 18ª colocação. Em 2016, a Lusa permaneceu na 2ª divisão do Campeonato Paulista, mas na Série C, a Lusa viveu um dos seus piores momentos da história, onde teve o 5º descenso em 5 anos e foi rebaixado da Série C para a Série D. Em 2017, na primeira participação da Lusa na Série D, o time se saiu muito mal. E dessa forma, a Lusa ficou sem divisão nacional de 2018 a 2020. Em 2020, inclusive, no ano do seu centenário, a Portuguesa sagrou-se campeão da Copa Paulista ao vencer o Marília por 3-2 no Canindé e com o título da Copa Paulista, a Lusa conseguiu garantir vaga para a Série D 2022. Em 2022, a Lusa começou a dar a volta por cima, conseguindo ser campeão da Série B do Campeonato Paulista, a Série A2, e conseguiu vaga novamente para disputar o Paulistão. 2 anos depois, em 2024, a Portuguesa consegue novamente vaga através do Campeonato Paulista para jogar a Série D, e neste ano agora, 2025, a Lusa está classificado para disputar a 4ª divisão. E no início de 2025, a Lusa também se transformou em SAF, aceitando a proposta de aquisição estimada em R$1 bilhão. O valor será financiado pela XP Investimentos em parceria com a Rever, uma incorporadora imobiliária especializada na administração de espaços para eventos, e também
conta com a participação da Tauá Partners, que atua na gestão e estruturação de empresas. A RV fará um investimento de 500 milhões de reais para modernizar o estádio do Canindé e no futebol ficará sob a gestão da Tauá Partners, que estima-se um aporte de 263 milhões de reais, distribuídos até 2029. E nessa lista, óbvio, que também não poderia faltar o Santinha, o Santa Cruz. Santa Cruz tem uma história muito louca, né? Porque de 2006 a 2011, o clube conseguiu sair da Série A e ser rebaixado até a Série D, isso mesmo. De 2006 a 2007, o clube caiu da Série A para a Série B. Em 2007, o Santa Cruz foi rebaixado da B para C. E em 2009, o Santinha foi rebaixado da C para D. E aí, em 2011, começa a recuperação do Santa Cruz. O Santa Cruz foi vice-campeão da Série D em 2011. Aí depois, em 2013, o clube foi lá com Flávio Caçarrato e companhia, campeão da Série C em 2013. Depois, em 2015, foi campeão da Série B. Em 2016, o Santa Cruz viveu o seu auge, sendo campeão da Copa do Nordeste, voltando a jogar a Série A e tendo bons jogadores ali no elenco, Grafite, Keno, Léo Moura. Mas o que parecia ser um sonho começou a se tornar um pesadelo novamente para o Santa Cruz. Naquela edição do Campeonato Brasileiro de 2016, o Santinha foi rebaixado e praticamente o tempo que o Santa levou para sair da Série D para chegar à Série A também foi o tempo que o Santa levou para ser rebaixado da Série A até a Série D. Em 2017, o clube foi rebaixado da Série B para a Série C. Depois, o Santinha ficou ali 3 anos na Série C, de 2018 a 2020. Em 2021, o Santa Cruz foi lanterna da Série C e foi rebaixado para a 4ª divisão. 2022, 2023, após 2 péssimas campanhas na 4ª divisão e também tendo péssima campanha em 2023, 2024 o Santa Cruz ficou sem divisão nacional pela primeira vez na história. E a história do Santa Cruz é parecida até com a Lusa, né? A Lusa se tornou SAF e o Santa Cruz também está perto de se transformar em SAF. E agora, no início do ano, em janeiro, o Santa Cruz publicou um comunicado nas suas redes sociais, informando a assinatura da proposta vinculante pela compra da SAF do clube junto com os empresários mineiros Vinícius Diniz e Márcio Cadar. Nos termos do negócio, ficou acertado a venda de 90% das ações do tricolor e, em até 15 anos, os empresários devem investir um valor total de R$1 bilhão. Esse investimento tem que ser feito para melhorias do Arruda, do centro de treinamento, também, né, para pagar as dívidas do clube, para investir no departamento de futebol do clube. E agora com a SAF, o otimismo é muito grande. Inclusive, agora com o Thiago Galhardo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, agora tenho certeza que o Santinha vai sair do fundo do poço, vai conseguir subir para a Série C. Mas falando sério, espero muito aí que o Santinha, não só o Santa Cruz, mas que todos os times que eu citei aqui consigam se recuperar financeiramente, consigam voltar pelo menos a jogar a Série C, Série B, porque são times de camisa, times que têm torcida, times que têm impacto em suas cidades, em seus estados. E aqui, só para trazer algumas menções honrosas, a gente poderia também estar falando aqui do América do Rio de Janeiro, que tem aí o Romário hoje como presidente. América do Rio de Janeiro, tem títulos do Campeonato Carioca, já foi campeão do Torneio dos Campeões de 82. Bangu, que já foi vice-campeão brasileiro também, tá aí no fundo do poço, né, com vários problemas financeiros, não consegue se recuperar. Brasiliense, Gama, 2 equipes tradicionais de Brasília também não conseguem sair da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Paulista, que já foi campeão da Copa do Brasil, chegou também ao fundo do poço do Campeonato Paulista, chegando à 5ª divisão e agora também, aos poucos, está se recuperando. Se eu não me engano, está na 4ª divisão, né, aí do Campeonato Paulista. Santo André também, outro time que nunca mais conseguiu se recuperar para jogar uma Série B, por exemplo. Outro time que também foi campeão da Copa do Brasil. E aí, poderia falar vários outros exemplos aqui. O Grêmio Barueri, por exemplo, que conseguiu já chegar à 1ª divisão e faliu, fechou as portas. Enfim, então a lista de times com problemas financeiros, com má gestão, times que podemos considerar sim que estão falidos, a lista é enorme por vários problemas e eu falo sobre esses problemas de estrutura, de calendário, tudo isso eu falo aqui nesse vídeo que eu vou deixar para você conferir, onde ali eu falo sobre calendário, eu falo sobre a estrutura do futebol brasileiro e por que a estrutura que a CBF tem hoje da pirâmide, né, do futebol brasileiro, por que ela só piora a situação dos clubes. O formato atual da estrutura do futebol brasileiro
faz com que muitos clubes tenham problemas financeiros. Então, fica a dica aqui para você assistir, continuar assistindo os nossos conteúdos, confira lá e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o final. Meu nome é Edu, tamo junto, grande abraço, falou!